Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. É uma alegria muito grande poder estarmos juntos aqui nesse momento de estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. E eu quero já avisar você que nós estamos começando hoje uma série de estudos sobre os pilares de nossa fé. Nós vamos tratar especificamente sobre a graça de Deus, a redenção, a justificação e a santificação. Durante essas próximas 4 semanas, nós vamos estar trabalhando esses 4 pilares importantíssimos. E quando nós falamos de pilar, você já imagina, para que serve um pilar? Para sustentar alguma coisa. Todo prédio, toda casa, toda construção muito bem feita precisa de pilares. Pilares que sustente a obra. O Evangelho, a nossa fé, ela é baseada, ela está plantada em cima desses 4 pilares. A graça de Deus, a redenção, a justificação e a regeneração, ok? E para começarmos este estudo da Palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção para um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, e nós vamos ler o versículo 8, que é um texto muito conhecido por todos nós, e eu tenho certeza absoluta que você será abençoado nesta série em nome do Senhor Jesus, ok? Antes de lermos, eu quero orar com você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida também, amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por estarmos juntos, por poder falar contigo neste dia e rogar a tua bênção sobre esta série de estudos que estamos começando hoje. Primeiro eu preciso que tu me abençoes com graça, com inspiração, que a minha mente possa fluir e também os meus sentimentos, ó Pai amado, que tu possa usar tudo que tenho, tudo que sou para glorificar o teu nome e levar até os nossos queridos irmãos a tua palavra. Eu peço esta bênção sobre mim e sobre cada pessoa que está assistindo agora e que irá assistir amanhã ou depois. Que a tua misericórdia possa envolvê-los e que eles possam ser tocados por ti através deste ensino, desta mensagem. É no nome de Jesus que nós te rogamos todas estas bênçãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos então dar início ao nosso estudo e nós vamos começar a falar hoje sobre a graça de Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe qual é a diferença do Deus dos cristãos, dos demais conceitos de divindade e religiosidade que existe no mundo? Você sabe qual é a diferença entre o Deus dos cristãos e de todos os demais conceitos religiosos que existem? Sabe? Não? É o conceito da graça. A graça de Deus, esse conceito da graça, ela é o único diferencial, importantíssimo. O Evangelho fala da graça, fala dessa maneira especial de Deus nos tratar. As demais religiões, os processos religiosos do nosso mundo, não existe graça. Existem seus preceitos duros, circunstâncias religiosas, mas quando se fala de graça, não tem jeito, você cai no Evangelho. Porque o Evangelho é a única forma maravilhosa de Deus e com graça de nos atingir. Então, o conceito da graça é um conceito único e só está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós hoje vamos estudar e procurar entender o que significa a graça de Deus. Você tem ideia do que significa a graça de Deus? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É impossível alguém ser cristão sem entender o que é graça. E o nosso desafio aqui, neste dia, é justamente levar você ao conhecimento de Deus, de forma que você possa, como cristão que você é, ou como cristão que você venha se tornar, em nome de Jesus, e entender o que é graça.
Você não pode ser um legítimo, um autêntico, verdadeiro cristão se você não entender o conceito da graça de Deus. Você pode ser religioso, você pode ser evangélico, você pode ser protestante, você pode ser católico, mas se você quiser ser um discípulo do Senhor Jesus, você precisa entender o conceito da graça de Deus, ok? E para entendermos esse conceito, eu quero ler 2 textos da Bíblia Sagrada para você. Um se encontra aqui no Novo Testamento, Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 8. É um texto que muitos de nós, que somos cristãos, que somos evangélicos, sabemos até de memória. Alguns não. Mas o texto diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? O outro texto que eu quero ler, ele está no Antigo Testamento, e por incrível que pareça, algumas pessoas acham que no Antigo Testamento não se fala de graça, mas veja como nós estamos enganados a respeito disso. No Antigo Testamento, nós temos não apenas um, mas vários textos que nos dá uma orientação, que nos abre a porta, a janela para enxergarmos a graça de Deus sendo revelada, mesmo lá no Antigo Testamento. Eu estou falando de Êxodo, capítulo de número 34, versículo 6, que diz assim: E passou diante de Deus, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Veja, o texto lá de Êxodo já nos fala de um Deus compassivo, já nos fala de um Deus que usa misericórdia para com os seus servos, nos fala de um Deus paciente, um Deus cheio de amor e cheio de fidelidade. E a gente junta tudo isso e começa a entender um pouco o que é graça. Que maneira especial é essa que Deus tem de nos tratar? Todas essas palavras que nós acabamos de citar aqui nesse texto descrevem quem é Deus. Você quer conhecer Deus? É isso que ele está aqui. Compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e cheio de fidelidade. Ok? São características do Deus do céu. De Jeová. Isso, do Deus Pai e também Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, pastor Ari, o que é graça? A graça de Deus é tudo isso. É essa combinação, é essa mescla, esse ajuntamento de todas essas expressões: compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. A graça é Deus sendo para nós compassivo, é Deus sendo para você clemente, longânimo, é Deus usando de misericórdia para comigo e para com você, usando de fidelidade para com você e para comigo. Mas, pastor, me diga ainda mais alguma coisa sobre a graça, eu quero entender. Eu quero poder saber que Deus é esse que se manifesta através de uma maneira tão especial. E aí eu vou convidar para você ler um dos salmos que é aqui para nós, que ninguém nos ouça. É um dos meus salmos prediletos, é o Salmo de número 103. A partir do versículo 8, o leque se abre, as cortinas se abrem e a gente começa a perceber quem é esse Deus, que Deus é esse que está por trás desse movimento de salvação tão grande, tão poderoso. Amém?
tão gracioso. O texto diz assim, Salmo 103 e versículo de número 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. O que é graça, pastor? Não nos trata conforme os nossos pecados. O que é graça, pastor? Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O que é graça, pastor Ari? Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Você conhece alguma manifestação de algum Deus em algum lugar deste planeta ou deste universo que seja tão especial, tão amplo, tão maravilhoso como essa forma que Deus se revela a nós através da sua graça? O salmista lá no Antigo Testamento, ele começa a colocar, nos abrir a visão sobre quem é Deus, é essa pessoa bendita. Tudo isso aqui é a graça de Deus. É a graça de Deus expressa nesses 2 versículos. Então, pastor, a graça de Deus é a combinação de misericórdia com clemência. É a combinação de compaixão, habilidade de esperar com bondade em relação a nós. Quantas vezes nas minhas orações, e quem sabe você também, já chegou diante de Deus e falou, Senhor, tem paciência comigo, porque eu pequei de novo, eu fracassei de novo. Só que essa já é a 18ª vez. E aí o texto diz assim, calma meu filho, eu vou ser paciente com você, eu não vou desistir de você, por favor, vai e não peques mais. Mas olha, diz o apóstolo Pedro, não pequeis, filhinhos, mas se pecardes, sabeis que vocês têm um advogado no céu. Que maravilha, que manifestação é esta? É a graça de Deus. Então a graça de Deus é essa combinação de misericórdia com clemência, com compaixão, com habilidade de esperar, com bondade em relação a nós. Você precisa conhecer esse Deus, conforme a Bíblia Sagrada nos revela. Amém? Stanley Jones, grande missionário metodista, e ele durante muitos anos ele foi missionário na Índia, ele dizia o seguinte, a graça me comprou, a graça me ensinou, a graça me prendeu e agora a graça me possui. A graça, meu querido, minha querida, é essa capacidade de reconhecermos-nos como um devedor, cuja dívida foi perdoada. É isso mesmo. Um devedor cuja dívida foi perdoada. A dívida foi anistiada. Eu nunca compreendi tão bem o que é ser anistiado do que quando leio a Bíblia. Quando leio a Bíblia eu descubro, porque às vezes a gente usa essa expressão nas nossas conversas, nas nossas resenhas políticas, né? Fulano foi anistiado, e a gente não tem essa ideia. Irmãos, eu sou um devedor, eu sou um pecador, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que me anistia. E o que é anistia? É colocar de lado as minhas ofensas, é colocar de lado os meus pecados e me receber como eu sou, pelo seu amor, pela sua graça. Você conhece um Deus assim como esse? Eu não conheço. É por isso que eu me emociono quando eu falo de salvação, porque eu sei de onde vim. E mais, eu sei para onde eu iria, para onde eu merecia ir. Mas esse Deus apareceu com graça na minha vida.
mudou o meu coração, mudou a minha mente. Ele muda os nossos valores. E você começa a dar valor àquilo que realmente dá valor. Ele te dá chances, ele te dá oportunidades. E eu vou dizer uma coisa, infelizmente, eu ainda não parei de pecar. Que sujeito bandido que eu sou. Eu não parei de pecar ainda, de vez em quando eu dou um tiro fora do alvo. É isso mesmo. Mas aí eu corro para Jesus. Eu me escondo em Jesus e eu falo, Deus, tem compaixão na minha vida, porque eu sou miserável pecador. E os braços dele, mais uma vez, se estendem na minha direção. E eu vou dizer uma coisa para você, e não é só comigo, porque eu sou pastor, não. É com você, meu amigo, minha amiga, que me ouve neste dia. Os braços graciosos do Senhor estão abertos para receber você. Então, graça e misericórdia são esses dois lados da mesma medida. Me desculpa, quem me conhece já sabe, é só eu me emocionar e o meu grande nariz se manifesta. Ok? Então, a graça e a misericórdia são esses dois lados da mesma moeda. Deus é misericordioso e gracioso e do outro lado, aleluia, Deus é cheio de compaixão, compassivo. Amém? Mas se de um lado nós temos a graça e do outro lado nós temos a misericórdia, e você já entendeu o que é graça, o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é a bondade divina para com os angustiados, para com os aflitos. Em outras palavras, Deus olha para a minha angústia e tem misericórdia de mim. É isso aí. Deus olha para a minha angústia e tem compaixão de mim. Dá licença um minutinho. Muito bem. Mas eu queria falar com você sobre misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de duas raízes latinas. E parece técnico que eu vou falar, mas não é. É emocionante. Como eu falei, a misericórdia vem de duas raízes latinas da palavra. Miserere e cordis. Então, a palavra cordis no latim é a palavra que deu origem a cardiovascular. Coração. Então, cardio é a mesma palavra, a mesma raiz, ok? E aí, quando eu falo de cardiologia, eu lembro de um cardiologista. Quem cuida do meu coração e do seu coração é um cardiologista, é um indivíduo, um médico que é formado, ele entende de coração e ele cuida do seu coração, ok? Então você já entendeu que a palavra misericórdia, cordis, está ligada ao coração. Muito bem. Mas quando eu falo de misericórdia, não é? Então, córdias, coração. Desgraçado. Miserável. Vem da palavra miserável. Desgraçado. Angustiado. Aflito. Isso. Aí você junta essas duas palavras de raízes diferentes, né? E aí você vai ter miséria mais cardio. Miserê mais cardio. Misericórdia. O que é misericórdia, pastor? É alguém que volta o seu coração para o meu estado de miséria. Quantas vezes você já passou na rua e viu uma pessoa, um desses, infelizmente, pessoas que vivem, pessoas em estado de abandono, vivem na rua, não é? E você olha e você fica cheio de pena, cheio de misericórdia. Puxa, olha essa pessoa, como ele está mal, como ele está sofrendo. Então, o que está acontecendo naquele momento? Você olhou para uma pessoa que está num estado de miséria, de desgraça, de aflição, e você se compadece por essa pessoa. Você entendeu? É exatamente isso que acontece de Deus para nós. É quando Deus, misericórdia, é quando Deus volta o seu coração para a minha miséria. Misericórdia é quando Deus volta o seu olhar para a minha vida de desobediência,
para as minhas maldades e me olha com compaixão e tem pena de mim. Alguém está aflito, alguém está em um estado de miséria, alguém está desgraçadamente vivendo uma vida desgraçada e vejo que ele está em estado de miséria porque ele é mau. Porque quando Deus olha para nós é isso, ele nos vê nesse estado de miséria, de desgraça, porque nós somos maus, nós somos malignos, nós temos um coração ruim. Mas como ele é cheio de compaixão, ele olha para nós não com ódio, não com raiva, como muitas vezes nós olhamos as pessoas que nos ofendem e nós queremos destruí-las, matá-las, sair da frente delas ou tirá-las do ambiente em que estamos. Por quê? Porque nós não suportamos. Veja que Deus, ele reage diferente. Olha que coisa maravilhosa. E eu fico maravilhado com isso, porque ele olha o estado de miséria, o meu estado de miséria, e ele não quer me banir, e ele não quer fugir da minha presença, ele não quer me tirar da presença dele, me jogar no lixo, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, ele me acolhe. Isso não é fantástico? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a reação natural de uma pessoa que sofre, de uma pessoa que está desgraçado? Você está pagando a sua maldade. Como diz a Bíblia e o ditado popular, né? Quem semeia vento vai colher tempestade. Você semeou vento, agora está sofrendo as consequências, está colhendo a tempestade. Não é mesmo? Porque a Bíblia diz que aqui a gente faz e aqui a gente paga. Não é verdade? É dura a coisa, mas é aqui mesmo. Amém? E vou lhe dizer mais, hein? Quem ficar esperando para pagar depois dessa vida, vai perder Jesus, ok? Entrega o seu caminho a Jesus, porque ele vai zerar a quilometragem, vai perdoar os seus pecados, amém? E vai tratar você com graça e com misericórdia. Então, uma pessoa que está sofrendo dessa forma, você olha para ele assim, está sofrendo porque é um desgraçado, está sofrendo porque é um miserável. Mas Deus olha para nós com o seu coração cheio de amor. E no nosso sofrimento, ele se compadece de nós. Então você já sabe o que é graça, então você já sabe o que é misericórdia. O que é graça, pastor? Graça é a bondade de Deus voltada para quem só merece castigo. Chibata. Quando o outro merece coisas ruins e você dá coisas boas para ele, pode-se dizer que você agiu com ele com graça. Que você agiu com ele dando-lhe uma bênção não merecida. Porque a palavra graça significa exatamente isso. Bênção não merecida. Favor não merecido. Quantas vezes você já agiu assim com alguém? Alguém que lhe apunhalou pelas costas, né? Um traidor, ou alguém que fez uma coisa que lhe magoou, que lhe feriu profundamente, e você ficou tão triste. Mas como você tinha o coração bom, tem o coração bom, você olha para aquela pessoa e diz assim, mas olha, eu vou te perdoar. O que é isso? Você está agindo com um infrator, você está agindo com uma pessoa que lhe fez mal, você está agindo com ele com graça. E é isso que Deus faz comigo e com você. Amém? Então pode-se dizer que graça é uma bênção não merecida. É uma bênção que eu não posso reivindicar. Entendeu? Se é bênção não merecida, eu não posso reivindicar. Como, por exemplo, nas minhas orações, reivindicar que Deus me ouça. Não. Deus me ouve porque Ele é gracioso. Ele não tem nenhuma obrigação de me ouvir. Ele me ouve porque Ele é bom, porque Ele tem pena, porque Ele usa o coração dele, que é cheio de amor, por mim e por você. Por isso que eu não posso exigir de Deus nada, porque tudo que eu obtiver de Deus é pela sua graça, é pelo seu amor. E se é graça, não há merecimento. E se não há merecimento, então, o que é que eu merecia, pastor? E aí nós vamos entrar num assunto que não é bom. Eu não posso exigir bênção de Deus, ok? Porque se eu exigir, significa que eu mereço. Se eu mereço, então não é graça. Mas se é graça, eu não mereço. Então, graça é o pecador que não tem argumentos para exigir nada. Ele chega diante de Deus e diz, tu sabes quem eu sou, conhece as minhas misérias,
na verdade, eu não era nem para estar aqui falando contigo, porque eu sou um miserável, um desgraçado. Mas eu sei também que tu és bom e és cheio de graça. E aí Deus se volta para essa pessoa. Graça, no sentido original da Bíblia, é a benevolência, a bondade do superior em relação ao inferior. É o exercício da bondade do superior para o inferior. O que é graça, pastor? Eu estou falando, eu estou dizendo. É a capacidade ou a qualidade de alguém que se voltou para mim favoravelmente. Ou seja, é favor. Eu não paguei nada. Se eu digo, eu vim buscar o que é meu, então não é favor. Porque se eu vim buscar o que é meu, não é favor. Né? E aí eu até questiono alguns louvores que nós às vezes cantamos nos nossos templos, que exigem, que diz que vem buscar a bênção, me dá logo o que eu quero, o que é meu. Você está vendo como é que as pessoas compõem os hinos sem ler a Bíblia, sem entender o contexto da graça de Deus, e aí compõem hinos como se estivessem vivendo debaixo da lei, reivindicando coisas de Deus. Queridos, você imagine uma pessoa que é um bandido, que você nem conhece, que até lhe fez mal, chegar na sua casa, na sua porta e começar a reivindicar a sua atenção, o seu dinheiro, as suas coisas, e você disse, quem é você, rapaz? Eu te conheço de onde, né? Vai embora, se você não for embora, eu vou chamar a polícia, não é assim que a gente faz? Pois é, Deus não faz isso não, porque Ele é cheio de graça. Mas tem uma turma por aí que fica reivindicando coisas de Deus, como se Deus tivesse obrigação. Deus faz tudo por nós através da sua graça. E daqui a pouco eu vou te dizer o nome da graça. Mas espera um pouquinho só. Deus olha para mim favoravelmente, com favor, com graça. Deixa-me lhe contar uma historinha e você vai entender. Quem frequenta a escola bíblica dominical sabe bem do que eu estou falando. Se você não frequenta, procure frequentar, porque o que eu vou ler aqui agora se aprende em escola bíblica dominical, ok? É a história da rainha Esther. O capítulo 8 do livro de Esther diz assim, versículos 4 e 5. Então, o rei ordenou, então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse, se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agadita, o Amedadata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Irmãos, veja que há um costume antigo aqui no pano de fundo desse texto que eu li, onde os reis, antigamente, os reis, os imperadores, eles morriam de medo de serem envenenados. Tanto que eles tinham pessoas que experimentavam a comida antes deles, e até mesmo os parentes, esposa, filhos, mãe, irmãos, qualquer parente que fosse para a presença dele sem hora marcada, corria o risco de ser morto. A soldadesca que envolvia a guarda do rei os matava sem piedade. Por quê? Para falar com o rei, tem que marcar horário. Não é assim não, porque eu sou a mamãe, porque eu sou o irmão, porque a segurança interpretava como um atentado. Por causa dos vários atentados que houve ao longo da história. Reis no Egito, faraós que foram assassinados por irmãos, pela própria mãe, e vai por aí, imperadores. Então a antiguidade, a história antiga está cheia de eventos desse tipo. E aqui, a Esther precisa falar com o rei. Ela é a esposa, ela é a favorita. Mas há um assunto de emergência que ela precisa falar com o rei. E então ela invade a sala do rei, onde ele está atendendo. Se o rei não estende o cetro, a soldadesca a mata, imediatamente após ela ter entrado. Mas acontece que quando ela entra para falar com o rei, que o rei levanta a cabeça e a vê, ele a amava de uma maneira tão tremenda, tão especial,
que na mesma hora, imediatamente, ele pega o cetro e estende o cetro para ela. E com esse ato, ele está dizendo para os seus soldados, para a sua segurança, que não a mate. Então você veja uma expressão da graça de Deus, parecido com a graça de Deus, com este rei em atender a Ester. Veja a forma como ela pede. Ela não chega lá como esposa, eu reivindico, como esposa, eu quero, e etc. Não, ela veja como é que ela fala. Ela precisa de um favor do rei. Ela precisa que o rei a atenda, porque toda a descendência judia dependia daquela observação do rei. Então ela diz assim: se for do teu agrado, ó rei, se posso contar com seu favor, se o senhor o considerar justo. Veja a maneira como ela fala, sabe por quê? Primeiro, ela invadiu a sala do rei. Segundo, ela não tinha essa autoridade de reivindicar nada. Ela pede por favor, por misericórdia, por gentileza. Mas o rei a amava muito. E o rei atende o pedido da Ester e assina uma lei revogando a lei anterior, com isso dando vida a toda uma nação de Israel que naquele período estava debaixo de escravidão. Então, meus irmãos, veja que coisa interessante, como que no Antigo Testamento nós temos esses flashes de luz da graça de Deus, através de pessoas, através de gestos, através de reis. Esse conceito de graça nos remete a outro conceito de Deus. A graça, porque ela não é merecida por mim, mas ela é uma iniciativa do outro em relação a mim. Isso é importante. A graça passa a ser uma descrição do caráter de quem a está exercitando. Você entendeu? Esse conceito de graça nos dá um outro entendimento. Deus não é gracioso de vez em quando. É aí que eu quero chegar. Ele não é de lua, como nós bem entendemos. Fulano hoje amanheceu com a lua virada, como alguém fala assim, né? E fulano hoje parece que bebeu alguma coisa ruim, está passando mal do estômago, ele não está bem. Olha, aproveita para pedir aumento, porque o chefe hoje está bom, está sorrindo, deve ter acontecido alguma coisa. Você já ouviu isso? Você já percebeu situações assim? Pois é. Nós, seres humanos, nós estamos sujeitos a essas mudanças, a essas variações de atitudes, né? De pensamentos, né? Mas Deus não. Deus não está sujeito, irmão. Se o dia está nublado, se o céu está azul, se está chovendo, alguém fez raiva e você agora porque você foi incomodado ou dormiu mal. Irmãos, Deus não atua desta forma. É aí que eu quero chegar. Porque a graça não é merecida por mim, é uma iniciativa do outro em relação a mim, ou seja, uma iniciativa de Deus. E eu posso contar com a graça de Deus todo dia, toda hora, todo momento. Eu não vou fazer a minha oração e o anjo fala comigo, não vai lá agora não, que Deus está mandando raio para todo lado. Não! O salmista diz que a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Toda hora tem graça, toda hora tem misericórdia. Por quê? Porque isso faz parte do caráter dele. Você entendeu? Faz parte do caráter de quem exercita. E no caso, Deus. Então, quando digo a graça de Deus, eu não estou dizendo que Deus só age assim. Eu estou dizendo que Ele é assim. Deus vai exercitar graça em relação a você sem que você mereça. Por exemplo, eu, Ariaque, mereço de Deus o quê? O que é que eu mereço de Deus? Eu mereço inferno, eu mereço punição, ostracismo, descaso. O que é que eu mereço de Deus? Desdenho. É isso que eu mereço da parte de Deus. Mas aí Deus que é bom, Deus que é cheio de misericórdia para comigo, Ele quer me abençoar.
ele tem o seu coração voltado para mim, ele não me trata da maneira como eu mereço. Vamos imaginar que chegasse um espírito de porco lá no céu, lá do lado de Deus, e dissesse assim: eu não entendo como tu podes exercer bondade com esse tal desse Ari. O senhor não está vendo que ele é um crápula? O senhor não está vendo que ele é um miserável? Aí Deus responde para o miserável do espírito de porco assim: eu sou assim, eu sou cheio de graça, não importa se ele é um crápula, eu amo, a minha graça já o alcançou. E vai embora daqui, safado, bandido. E bota esse espírito de porco para fora. Então, eu estou tentando dar alguns exemplos, fazendo você imaginar que a graça de Deus não é algo que nós produzimos. Deus é assim. A graça vem dele. Não é o fato de eu me arrepender, o fato de eu me humilhar, que vai produzir graça de Deus. Não! Se eu me humilhar, ele é cheio de graça. Se eu não me humilhar, ele é cheio de graça. Só que tem um detalhe, né, meu irmão? Aqueles que se aproximam, que se humilham, que são conscientes dos seus pecados e pedem misericórdia, vão encontrar misericórdia. Amém? Isso é muito importante. Então, a nossa compreensão da graça de Deus é importantíssima, para que nós saibamos como adorar ao Senhor no nosso culto. Uma pessoa que tem consciência da graça de Deus, o culto dele é diferente. Uma pessoa que tem consciência da graça de Deus, até a forma dele orar, dele pedir, muda. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe que a graça faz parte do caráter de Deus. Ele é assim. E por causa desse conhecimento, que é através da palavra de Deus, que é através da revelação do Espírito Santo, essa pessoa consegue orar e ser ouvida, consegue cultuar e o seu culto chegar até a pessoa do nosso Deus. Amém? Se eu perguntasse, quantos aqui querem agradar a Deus? Quantos me ouvem neste dia, neste momento, querem agradar a Deus? Eu tenho certeza que muitos levantariam as mãos. Mas deixe-me lhe dizer uma verdade bíblica, uma verdade do cristianismo. Amém? Deus, o Deus do cristianismo, é o único Deus que não precisa ser agradado. Você não precisa agradar a Deus. Por quê, pastor? Que negócio é esse? Porque ele já está agradado em Cristo Jesus. É isso mesmo. Eu não preciso fazer sacrifícios. Eu não tenho que... Meu culto não precisa ser um culto que está voltado a sacrifícios humanos, pagamento de promessas, na tentativa de chamar a atenção ou de agradar a Deus. Não. Porque quando Deus olha para mim, para você, ele olha através da lente, através da pessoa de Jesus. Jesus é uma lente. Quando ele olha para mim sem essa lente, ele me vê cheio de pecados, de misérias e condenado ao inferno. Mas quando ele olha para mim através da pessoa de Jesus, ele me vê perdoado, limpo, lavado e remido pelo sangue vertido na cruz. E o meu destino final mudado, transformado, antes para o inferno, agora para o céu. Por isso, irmãos, que em Jesus nós já alcançamos agradar a Deus. É por isso que você não pode abrir mão da pessoa de Jesus no seu relacionamento com Deus, porque Jesus é tudo em nós. Por causa dele, nós conseguimos agradar a Deus em tudo que fazemos e em tudo que somos. Você entendeu o conceito da graça de Deus, como ela é ampla? Às vezes nós dizemos, com esse louvor não vamos conseguir agradar a Deus. Irmão, nem com esse, nem com nenhum. Com esse cântico aí, Deus não vai aceitar você cantando desse jeito, mas nem com esse e nem com um. Eu sei que nós queremos fazer sempre o melhor para Deus, e é bom que a gente ensaie as músicas, os louvores e faça o nosso melhor, porque o Senhor merece que façamos o melhor. Mas quer saber? Se Deus ouvisse louvor só de gente entoada, de conjunto bem ensaiado, pobre de mim e de você, que muitas vezes estamos em casa, soluçando, no meio de uma luta, e aí você pega um louvor para cantar,
e você é desentoado, e você é desafinado, e Deus olha para o seu louvor e ouve o seu louvor, igualmente ouviria um coral bem orquestrado, bem ensaiado. Sabe por quê? Porque em Jesus, tudo que fazemos para Deus já o agradou. Você não acha isso maravilhoso? Você não acha isso fantástico? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Isso é uma bênção. Deus já está agradado. Ele é um Deus de favor. Você não ganha o favor de Deus. Amém? Aleluia! Ele é um Deus de favor. Às vezes pensamos que a nossa cara de choro, ou a nossa entonação de voz, ou o nosso grito, vai mudar ou convencer Deus a nos ouvir. Você já viu pessoas que vai orar, muda o tom de voz? Faz uma cara de choro. E você sabe assim, mas o cara estava rindo aqui agora, daí 30 segundos depois já está ali com aquela cara de Maria, me desculpe as Marias, hein? Com a cara de Madalena, arrependida. E Deus não se deixa enganar com caras e com faceta de voz. Amém? Ele conhece o nosso coração, ok? Vá para a presença de Deus como você é, o seu jeito. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você se emocionar, se emocione. Mas não tente enganar Deus fazendo uma voz diferente ou mostrando um rosto diferente só porque você está na presença dele. Não, seja você e Jesus vai cobrir você com seu sangue, amém? Deus nos ouve, meus queridos, pela sua graça, por favor, por causa de Jesus. Você não torna Deus melhor ou pior por causa do seu tom de voz. Ele é assim, imutável no seu ser, gracioso, amém? Aleluia. Se o diabo chegar dizendo, como pode tu perdoares fulana que tem uma língua, que vai precisar de um caixão extra no dia que morrer? Deus responderia assim, eu vou perdoá-la porque eu sou assim, eu sou perdoador, eu sou misericordioso, eu sou um ser cheio de graça. Quando nós o conhecemos, descobrimos que ele é gracioso. Por pura gratuidade. Não foi porque se orou pouco ou muito. É pura gratuidade. Deus é benevolente, sem qualquer compulsão externa, sem nenhum tipo de pressão, ele é benevolente. Deus é bom, sem qualquer obrigação externa, sem que nenhuma lei o obrigue. Não existe nenhuma lei que venha constrangê-lo a ser do jeito que ele é. Ele é bom e pronto, acabou, amém? Ele não tem necessidade de ser, mas ele é bom. Ele é bom, ele é assim. E eu e você somos alvos deste amor, dessa misericórdia. Não há nada que compre o favor de Deus. Porque se comprou ou se comprar, deixou de ser favor, né? É um assinte ao caráter benevolente de Deus alguém puxar dinheiro, alguém querer comprar alguma coisa dele. Ele quer me dar, ele quer te abençoar. Não existe dinheiro nesse planeta, fora dele, no universo, que compre um olhar sequer de Deus. Mas ele não apenas nos olha, mas ele nos amou. E a Bíblia diz que ele provou o seu amor para conosco quando enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário. Ele é bom, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Veja essa frase. Eu amo o Ari, não porque ele é belo e bom, mas o Ari é belo e bom porque eu o amo. Deu para entender? Ele não me ama porque eu sou bom, porque eu sou belo, não. Mas a partir do momento que eu abraço o seu amor, a sua misericórdia, esse amor em mim, esse olhar de Deus transforma-me. E eu passo a ser belo e bom
por causa do amor do Senhor que me alcançou. Graça significa um dom. Sabe o que significa dom? Presente. Um favor, um presente que eu não mereço, mas me foi dado gratuitamente. Recebo sem merecer esse favor. O que eu recebi não foi por causa dos meus esforços. O que eu recebi foi por causa da bondade de Deus, para quem nada merece. E assim, por causa disso, nós podemos ser chamados de comunidade da graça. É isso mesmo, comunidade da graça. É um belo nome para a igreja. Todos nós somos comunidades da graça de Deus. Comunidade que foi alcançada, abraçada, abençoada pela graça do Senhor. Porque uma coisa é Deus me dar saúde, por favor, sem que eu mereça. Me dá forças para trabalhar sem que eu mereça. Agora, você quer saber o extremo da graça de Deus? É Ele me salvar eternamente. Para viver com Ele, sem que eu mereça. E foi exatamente isso que aconteceu com todos nós. Nós fomos salvos para viver com Ele sem que mereçamos. A Bíblia diz que é exatamente nisto que Deus prova o seu amor por nós. Quando não merecíamos, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós. E o texto diz assim, quando ainda éramos pecadores. Deus não nos dá o que a gente merece, o que a gente merecia, mas o Senhor nos dá aquilo que nos foi comprado, adquirido por bom preço lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele não estava só morrendo, Ele estava entregando a sua vida como oferta no meu lugar e no seu lugar. Se eu fizesse o que Jesus fez, eu não conseguiria nem me salvar, quanto mais salvar os outros. Por quê? Porque eu era um pecador. Mas Jesus era justo, limpo, sem pecados, uma oferta pura. E Deus não aceitaria uma oferta como a minha, ainda que eu me oferecesse, mas Ele aceitou a oferta do seu Filho, como uma ovelha pura, imaculada. Ele entregou-se no altar. E Deus aceitou o sacrifício deste Cristo, deste Jesus. E agora, por causa de Jesus, Ele não apenas salvou a mim, mas salvou a todos quantos nele crê. Aleluia! E isso envolve você. Bendito seja o nome do Senhor. O caminho para o céu não atravessa uma ponte com pedágio, mas é um caminho livre por causa de Jesus. Ele pagou o preço e eu não tenho que pagar nada para Ele de volta, nada. Sabe o que é isso? Graça, favor não merecido. Eu não merecia, mas Ele pagou. O que é graça? A graça é o desejo de Deus nos nossos corações. E não é Deus dizer venha, mas Deus nos capacitar para ir. Porque, na verdade, nós não temos forças para irmos na direção dele. Então, além de precisarmos dele para a salvação, sermos salvos, precisamos dele para continuar caminhando na direção dele. Deus colocou dentro de cada um de nós uma sede que só pode ser satisfeita por ele. Ou seja, quando você tem um desejo de Deus, foi Ele quem colocou esse desejo em você. E isso é graça. Até o querer Deus vem dele mesmo. Essa inquietação que você está sentindo é o mover de Deus em você. Isso é graça de Deus. Eu começo a terminar o nosso estudo deste dia, mas antes eu quero abrir um espaço especial para você, neste momento, ofertar ao Senhor. Eu sei que muitos de nós, por não podermos chegar na igreja, alguns ainda estão com alguns temores, então estão de casa, né? Assistindo reuniões, como no período de quarentena mais severa. Mas eu queria convidar você, exatamente você, que não pôde ir ainda na igreja, para você, nesse momento, ofertar ao Senhor.
Está aparecendo aí na tela um QR Code, está aparecendo aí na tela as nossas contas dos diversos bancos que a igreja tem conta, onde você vai poder, através do seu celular, fazer um depósito com a sua oferta de amor, de dedicação ao Senhor, amém? Para a igreja, no nome do Senhor Jesus. Faça isso agora. Coloque o seu celular aí no QR Code, ele vai te levar direto para a conta. E se você tem conta em um desses bancos, é melhor fazer uma transferência direta, porque aí não tem nem taxamento nenhum, ok? E você vai estar ajudando na causa do Senhor, na obra do Senhor Jesus Cristo, missionários, manutenção dos templos, pastores, ok? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e eu quero orar por você nesse momento. Levante a sua mão assim junto com a minha. Senhor Jesus, eu quero, em teu nome, abençoar essas pessoas que estão neste momento ofertando, entregando a sua oferta de amor, de dedicação a ti. Senhor, recebe, aceita. Aumenta e multiplica as entradas na casa dos teus filhos. Senhor, multiplica, Senhor, o pão de cada dia, as roupas, ó Pai amado, que possam durar muito. Senhor, abre portas de emprego para os familiares dos teus servos. Eu rogo a bênção da saúde, a bênção, Senhor amado, que vem da tua parte, sobre a vida de cada um daqueles que neste dia, neste momento, nos ouve, agora e para sempre. Amém e amém. Vamos continuar e vamos terminar. Eu queria terminar contando a história bíblica do filho pródigo. É um dos exemplos mais bonitos da graça de Deus. É a história desse moço. Há quem diga que os dois eram pródigos, e é verdade. Se eu pudesse mudar o título, o enunciado do texto, da história, eu colocaria a história dos dois irmãos, somente. Porque tanto que saiu de casa como ficou, os dois eram pródigos, os dois estavam com problemas sérios e precisavam de um encontro com Deus. Mas é um exemplo muito bonito da graça de Deus. A história de um rapaz que vivia junto com seu pai e seu irmão, e eles tinham muitos bens, o pai era muito rico, e em um determinado momento do processo, esse filho mais novo pede a sua herança. Pai, eu quero a minha parte da herança. Mas espera aí, meu filho, eu estou vivo ainda, como é que você vai pedir a parte da herança? Porque herança, você sabe, a gente só recebe depois que o ente querido morre, falece. Mas ele antecipou-se, ele quis a herança antes da hora. E o seu pai não questionou. O texto bíblico diz que ele não questiona. O texto bíblico diz que ele separa a parte do filho e o entrega. E ele cai do mundão. Desaparece dos olhos dos pais. O texto não diz quanto tempo esse jovem ficou desaparecido, gastando toda a sua fortuna. O fato é que há um determinado momento que o texto diz assim, ele gastou tudo, acabou tudo, a tal ponto de não ter o que comer. Gastou com mulheres, com amigos, com bebidas, com festas, acabou. E aí ele, sem dinheiro para comer, arruma um emprego. E qual o emprego que ele arruma? Ele é alguém que alimenta porcos, né? E ele leva comida para porcos. Que para os judeus é um sacrilégio. Comer carne de porco já era ruim, condenado pela lei. Cuidar de porcos, então, é o cúmulo do absurdo para um judeu. E agora esse moço está destinado a cuidar de porcos, o que seria imundo diante da lei e diante de todos. Mas ele vai. E ele está lá cuidando de porcos, alimentando os porcos. E aí, quando ele está lá comendo, teve um momento que o texto bíblico diz que ele chega a ter desejo de comer a comida dos porcos, a lavagem dos porcos, as bolotas que os porcos comiam, porque o seu estado de miséria era muito ruim. Nesse momento, ele lembra da casa do pai, lembra da riqueza, lembra dos vários funcionários, de como ele se vestia, de como ele comia. E aí ele toma uma decisão, ele olha para o céu e fala com Deus. E o texto bíblico diz que ele pede misericórdia a Deus. Ele disse, eu vou voltar, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou pedir a ele que ele me aceite, não como seu filho, porque eu não mereço mais ser chamado de filho dele, que ele me aceite como um funcionário qualquer, porque lá o menor funcionário do meu pai está em melhor condição do que eu. E ele toma aquela decisão, se levanta e parte para a casa do pai. E aí,
Parece que muda a câmera. Aparece o pai do outro lado, em outra câmera, olhando para o caminho. E aí, esse pai vê o filho se aproximando e ele olha e faz um esforço. Isso imagino eu, o texto não diz, mas eu imagino. O pai todos os dias deveria olhar para o caminho da casa, esperando o filho de volta. E a Bíblia diz que quando ele reconhece que é o filho, ele se larga de onde ele está e ele vai correndo na direção do filho. E quando o filho vem, papai, me perdoa, eu pequei contra ti, contra os céus. Ele tinha decorado uma oraçãozinha lá, uma fala para o pai: me perdoa, não me aceites mais como teu filho, porque eu não mereço, me receba como um funcionário qualquer, como um empregado. E o pai dele vem e o abraça e diz: não, meu filho, não, fecha a boca, não fale mais nada. E os empregados que vinham atrás dele correndo, ele olha para o empregado e diz: traga uma roupa nova, tragam sandálias novas, traz o anel do meu filho e coloque-o em suas mãos. E avisa os vizinhos que nós vamos ter uma festa hoje. Mate o bezerro gordo. Bezerro gordo, irmãos, eu não vou entrar no mistério do bezerro gordo, mas o bezerro gordo era um boi que era preparado exclusivamente para um momento de festa. O bezerro gordo, ele é comparado com a pessoa do Senhor Jesus, que vai ser imolado. E ele diz assim: mate o bezerro gordo, prepare o bezerro gordo, chama os vizinhos, porque o meu filho que estava perdido foi encontrado. Aleluia. Que estava distante, voltou. Isso é o retrato da graça de Deus. Recebendo um pecador, um filho que não merecia mais ser chamado de filho, que tinha gasto todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza. E o pai o recebe como se ele tivesse saído naquele instante, com o mesmo amor, sabendo que ele era um pecador, sabendo que ele era um miserável, um filho ingrato. O pai sabia de tudo isso. O pai não esconde, não empurra nada para baixo do tapete. O pai sabe quem é aquele moço, mas o perdoa, mas o aceita de volta e coloca no seu dedo o anel da família e ele passa a ser da família outra vez. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. É isso que Ele fez comigo. É isso que Ele fez com você. É isso que Ele pode fazer por você neste dia. O Pai Celeste continua com os braços abertos, esperando por você. Você só tem que tomar a decisão que esse moço tomou. Lucas, capítulo 15. É o texto dos achados e perdidos. Em Lucas 15, tudo se perde, tudo se acha. E nessa história, esse moço voltou para casa, foi encontrado. E você, não vai voltar? Não tenha medo, não tenha receio. Volte para Deus hoje. Os seus braços estão abertos, você vai sentir o seu afago. E não se preocupe. Deus não tem problema em abraçar você, porque Ele só tem coisa boa para nos passar. Não tem Covid lá no céu, viu? Ele vai abraçar você, vai beijar você e vai receber você outra vez como filho, como seu filho, e vai tratá-lo como filho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa abrir a sua e a minha mente para que a gente possa compreender esse conceito da graça de Deus e sermos totalmente abençoados por ela. Eu quero orar por você antes de nós nos despedirmos. Obrigado, Jesus, por esse momento tão lindo que vivemos. Eu peço, neste momento, que o Teu Espírito Santo toque no coração desta pessoa que me ouve, deste homem, desta mulher, desse adolescente, desse jovem, quem sabe desta criança, Senhor, e que não apenas o conceito, mas que a Tua graça possa envolver essas pessoas e que elas possam ser alvos da Tua misericórdia, do Teu amor, e que elas sintam-se consoladas agora, confortadas por esta graça, por esse abraço. Senhor, abraça agora essas pessoas em nome de Jesus. Eu rogo, Senhor, o perdão dos pecados, a salvação em Cristo Jesus para todos que me ouvem neste momento. Muito obrigado, Jesus, porque Tu sempre nos ouve por causa da Tua infinita graça e compaixão. Você sabe como é o nome da graça de Deus?
A graça tem nome. A graça se chama Jesus. Jesus é a manifestação da graça de Deus. É a maior manifestação da graça de Deus. Por isso a gente diz assim, recebe Jesus, recebe o Salvador. Porque se você recebe Jesus, você está recebendo a graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, quando nós vamos estar falando sobre o segundo tema dos nossos encontros. Nós vamos estar falando, deixa eu botar meu óculos aqui, sobre a redenção. Hoje falamos sobre a graça. Semana que vem estaremos falando sobre a redenção. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.